5 olhares sobre a liderança de Paulo. Nós vamos falar hoje de Paulo como estudante. Depois vamos falar de Paulo como pastor, como pregador, como prisioneiro de Cristo e como intercessor. Tudo isso durante essa semana. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar a sua vida durante essa semana, nesse processo de aprendizado. O conhecimento, ele abre portas, tá? E aqui na nossa mente, que eu digo, ele abre janelinhas aí que nós chamamos de insights, tá? Ele abre as janelas do seu entendimento para você compreender até mesmo outras escrituras, compreender conceitos, tá? E vamos lá, tá? Para quem não me conhece ainda, eu me chamo Luciana Gomes da Silva, sou bacharel em teologia pastoral, certificado hebraico, contexto e cultura judaica do Antigo Testamento e também escritora, autora de alguns livros pela Upbooks, tá? Se você quer conhecer um pouco dos meus livros aí, é só você dar uma olhadinha lá no meu Instagram que você vai encontrar aí, tá? Paulo, o que Paulo, tá, tem para nos ensinar além dos seus escritos? Será que a vida de Paulo, né, vai nos ensinar também, assim como os seus escritos já nos ensinam? E sim, o testemunho fala e fala muito alto, assim como o testemunho de Paulo também fala muito alto. Paulo nos ensinou enquanto viveu, e isso é muito interessante. Minha aluna Estela, Deus abençoe. Paulo nos ensinou, tá? Paulo, ele é o grande sofredor, né? O homem que ficou preso por vários anos, e lá na prisão nós sabemos aí que ele escreveu as suas epístolas, tá? Frutos. Na prisão, Deus pedia para esse homem frutos. Que homem é esse capaz de frutificar, né? E bênçãos, tá? E não reclamava. Ele frutificou em bênçãos. Essas cartas foram escritas dentro da prisão, tá? E o coração dele, de pastor, de pregador, de apóstolo, de homem de oração, de estudante, era o mesmo, fora e dentro da prisão. Ele continuou o mesmo homem. Aí essas são, então, as 5 faces aí de Paulo que nós vamos ver durante essa semana. Tocaremos, então, o coração do apóstolo Paulo. Veremos que dele nós vamos extrair para a nossa caminhada, para o nosso ministério, riquezas, pérolas. O que Paulo, em sua obra, assim, em geral, o que ele esclarece para as igrejas? Paulo, ele fala a respeito da obra salvadora de Cristo por completo. Ele fala de ensinos dos anjos, da adoção, de boas obras, de casamento, expiação, justificação. Ele fala de eleição, de conduta ideal do cristão. Ele fala de graça, ele fala de herança com Cristo. Ele fala de igreja, de justificação. Paulo fala de tudo. Livre-arbítrio, predestinação, paternidade de Deus, pecado. Olha o quanto Paulo nos fala, tá? Nas suas cartas, de santificação, transformação à imagem de Cristo e tantas outras coisas que nós aprendemos com o apóstolo Paulo. E hoje nós vamos falar algo muito interessante, né? Deixa eu ver se eu anotei aqui, tá? É a metáfora do andar. Daqui a pouco eu falo para vocês dessa metáfora que Paulo traz para nós, que é a metáfora do andar, do caminhar. A gente vai ver isso daqui a pouco, tá? Quem foi Paulo? A Sagrada Escritura nos diz muita coisa sobre ele, inclusive Pedro, o apóstolo Pedro, fala um pouco sobre Paulo. Segunda carta do apóstolo Pedro diz o seguinte, capítulo 3,
versículo 15 e 16 diz: considerai que a paciência do nosso Senhor é para a salvação, como também o nosso irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Versículo 16 é interessante. Segunda carta de Pedro, 3,16. Ao falar acerca destes assuntos em todas as suas epístolas, nas quais há certos assuntos difíceis de entender. Quem está dizendo isso é Pedro, que andou com Cristo, e ele vê nas epístolas de Paulo assuntos difíceis de entender. E ele diz mais, que os ignorantes instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a sua própria destruição. Então, Pedro, ele fala de Paulo na sua sabedoria, nas suas epístolas que são difíceis de entender. Veja bem quem era esse homem. Ele nasceu em Tarso, né? Paulo de Tarso. Tarso fazia parte de um cenário muito relevante naquela época, era a capital ali da época, um centro cultural, onde nasceu ali muitos filósofos e filosofias também. Atos capítulo 21, versículo 39, fala sobre isso. E a segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, tem algo muito interessante sobre Paulo, que eu quero ler com vocês. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 10, fala que ele era de aparência desprezível. Como assim? Segunda carta aos Coríntios 10, 10. Porque dizem, as cartas de Paulo são graves, fortes, mas a sua aparência corporal é fraca. E a sua palavra digna de desprezo. Opa! As suas cartas são fortes, ele tem uma aparência aí fraca, né? Alguns teólogos dizem que ele era pequeno, de estatura. Alguns dizem até que ele tinha uma aparência não muito bonita, né? Era feio, assim, de aparência, tá? Uma aparência um tanto quanto peculiar. Se você não sabia disso, anote aí a segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 10, e Deus diz: quando as pessoas são bonitas, a Sagrada Escritura diz que elas são bonitas. Aí era bela e tal. Mas quando são também feios, aí, desprovidos da beleza, a Sagrada Escritura também diz isso, né? Interessante. Então, ele era da tribo de Benjamim, fariseu, ele diz que era zeloso, fariseu dos fariseus. E Atos, capítulo 23, versículo 16, fala que ele tinha uma irmã. Atos 23, 16, ele tinha uma irmã, ele tinha sobrinhos ali. 23, 16 diz: então, o sobrinho de Paulo, tomando conhecimento, foi até a fortaleza onde ele estava e avisou. Algumas traduções diz o filho da sua irmã. Ele tinha uma irmã e tinha um sobrinho. Shalom, Laila. E tinha um sobrinho em Jerusalém. A Bíblia fala dessa família de Paulo. Fabricante de tendas, Atos capítulo 18, versículo 3. Tá? Praticamente era cultural isso, né? Os rabinos, eles terem outras funções também, tá? Carpintaria e outras coisas assim, tá? No caso de Paulo, ele era fabricante de tendas também. E o ponto de hoje é que ele era também um exímio estudante. Ele estudou aos pés de Gamaliel, é isso que a Bíblia fala, tá? Um homem, um rabino, altamente respeitado. Altamente respeitado, não é qualquer um, tá? Ele era um jovem que se destacava. Gálatas, capítulo 1, tá? Por que Deus chamou Paulo? Por que Deus chamou Paulo? Ele já estava lá, era fariseu, já estava aplicado lá na Taná, né, no Antigo Testamento, já era um homem fervoroso, zeloso. Por que Deus chama
este homem? Nós vamos responder essa pergunta daqui a pouco. Gálatas, capítulo 1, versículo 14, diz que ele excedia no judaísmo acima de muitos da sua idade, sendo excessivamente cuidadoso com a tradição dos seus pais. Excessivamente cuidadoso. Era um jovem que se destacava por sua inteligência e zelo pela palavra de Deus. Tá? E ele passou, tá? Esse conhecimento da palavra do Antigo Testamento, ele era exímio. Então, assim, quando Pedro diz que ele fala coisas difíceis de serem entendidas, ele era um homem acima da média. Tá? Ele era o tal nerd aí da nossa escola, aí, acima da média. Tá? Certamente, quando Pedro diz que ele é difícil de ser compreendido, até as cartas de Paulo são difíceis, imagina as argumentações de Paulo, assim, pessoalmente. Então, certamente, pela sua capacidade de argumentação, pela sua retórica também, que é muito boa, ele foi instruído em filosofia, certamente, tá? Matemática, toda a lei judaica e o Antigo Testamento na ponta da língua. Eu vou responder a pergunta de vocês lá no finalzinho, tá bom? Então, conhecimentos gerais, Paulo cita nas suas cartas. Ele cita, fala das coroas ali que os atletas ganhavam, das lutas, ele usa ilustrações da época, ilustrações grandes. Ele vai para Atenas falar com filósofos, olha aqui a capacidade intelectual de Paulo. Ele adquiriu isso porque veio ali a unção do Espírito Santo sobre ele, ele adquiriu essa capacidade? Não. Ele aprimorou essa capacidade na sua infância, na sua juventude, ao longo do tempo em que esteve com o Senhor, que o Senhor também o ajudou, o instruiu, revelando para ele o Messias naquilo que ele já tinha de base, tá? Quando muitas pessoas falam assim, mas o Espírito Santo vai revelar tudo. O Espírito Santo trabalha naquilo que nós temos. O Espírito Santo não vai revelar para mim a respeito de canção, não vai me dar uma canção. Deus me deu um louvor. Eu não conheço notas musicais. Como que Deus vai me dar um louvor? Só se for milagre. Aí sim. Mas eu não conheço, não é uma área que eu conheça. Eu creio que é pouco complicado de Deus querer me dar canções, sendo que tem pessoas preparadas e esperando isso acontecer na vida delas, tá? Então, assim, Deus trabalha com aquilo que nós já temos. Um outro exemplo aqui é a visão que Isaías teve do trono e a visão que Ezequiel teve do trono. O trono de Deus é o mesmo, mas Ezequiel dá os detalhes, ele fica apaixonado com o que vê. Ele é um sacerdote, fica apaixonado. E Isaías fala, eu vi o trono de Deus e tinha anjos e pronto. Não dá os detalhes. Cada um, né, chama viés de confirmação. Cada um enxerga da maneira que vê a si mesmo, tá? Aquilo que ele já tem ali, um preconceito. Então, Deus usa todas as nossas informações que nós temos e nos revela a partir daquilo. Tá? Deus usou, então, a língua grega que ele falava com excelência para escrever as cartas às igrejas. Então, ele falava grego, aramaico e hebraico, com certeza. E tem uns também teóricos que acreditam que ele falava latim também, tá? Tinha domínio, então ele era, não é bilíngue que fala, é poliglota, tá? Então, o domínio do hebraico para estudar o Antigo Testamento, domínio do aramaico para conversar com o povo ali, domínio do grego. Muitos creem que ele conhecia também o latim. Tá? E há outras coisas também que nós poderíamos acrescentar a essa lista intelectual de Paulo, um jovem zeloso. É um jovem zeloso. Então, existe um argumento aí que o Espírito Santo ensinará todas as coisas e por isso você, nós devemos estagnar. Não precisa estudar nada,
Nada. Doutrinas, as cartas de Paulo, as coisas que eu falei aqui que Paulo já ensinou, nada disso. Deus vai revelar. Mas não é bem assim, tá? Não é assim que nos preparamos para o nosso chamado, tá? Ah, mas a oração vai resolver. Quando eu falo para estudar, não é deixar de orar, tá? Eu estudo, mas na oração é que as coisas acontecem. É na oração que tudo que eu estudei faz sentido. É na oração que as coisas nascem e brotam, mas eu preciso estar jogando essa semente. Eu preciso estar jogando essa semente. Tá? Paulo adquiriu muitas coisas como bagagem ao longo da sua vida, para que hoje nós pudéssemos ter mais de 50%, eu creio, quase isso. Se alguém souber, escreve aqui para mim qual é a porcentagem do Novo Testamento que Paulo escreveu. Tá? Eu não lembro aqui, mas eu sei que tem um número relevante aí. Tá? Se alguém lembrar e souber, coloca aqui para mim qual a porcentagem de Novo Testamento que saíram das mãos de Paulo, um homem altamente intelectual, e as suas cartas foram assim, inspiradas por Deus, para nos ajudar a entender os mistérios aí da salvação. Tá? O conceito, então, que Deus usa o que nós temos. Tem profetas que foram boiadeiros, creio que Obadias. Leia o conteúdo, o jeito que Deus falou com ele. Leia o conteúdo de Isaías, que conteúdo maravilhoso que Deus usou, que ele tinha, ele era primo do rei, criado no palácio. Tá? Deus falou do jeito que aquela pessoa vai entender. Deus não vai falar comigo de finanças e marketing, essas coisas eu não entendo, tá? Deus vai usar a maneira para falar do jeito que eu entendo. Passando desse ponto, então, daí cada um deles assimila, então, a palavra de acordo aí com a sua bagagem intelectual. É para deixar de se converter? É para deixar de orar? Não. Quanto mais bagagem intelectual eu tenho, mais a minha inteligência é humilhada e mais eu me prostro aos pés da cruz, sabendo que nada só sei que nada sei. Até para pensar que eu sei que eu nada sei, eu preciso estudar para saber que eu nada sei. Só sei que eu nada sei. Tem muito mistério de Deus, sabedoria para ser alcançado, e só na eternidade que nós alcançaremos. Tá? Aqui nós temos só porções, tá? E Pedro e Paulo, citei Pedro aqui. Pedro, ele chegou em um certo lugar, com a sua bagagem de pescador, ele chegou até a casa de Cornélio. A partir daí, Pedro começa a entrar nos concílios da igreja, e Pedro com Paulo começa a ter certas desavenças lá, porque Pedro não estava plenamente entendendo a graça do jeito que Paulo já estava entendendo. Tá? Do jeito que Paulo estava entendendo. E Paulo falava assim, ai, Pedro, perto das pessoas, perto dos gentios, você é gentil, você age como gentil. E agora, perto dos judeus, você age como judeu, você precisa decidir isso aí. Então, Pedro ele não conseguiu assimilar isso. Tá? Mas Paulo vai além. Ele vai além. Por causa da sua bagagem intelectual. Ele cruza oceanos, ele conquista cidades altamente intelectuais como Corinto, Éfeso, Atenas. Eu falei para vocês que ele foi pregar Atenas, no centro da adoração grega. Tá? Ele vai para lá. Ele prega nos teatros. Ele tinha oratória, retórica para isso. Se me jogar no eu for para o teatro daquele, acabou. A minha oratória é muito fraca diante
diante de pessoas, né? Tenho um pouco de fobia social. Eu não me dou bem, né, pregando assim pessoalmente, tá? Não faz parte da minha vida, Deus pode mudar isso. Então, aquele que senta para aprender, Paulo, ele se levanta com graça para ensinar, tá? Levanta-se com graça. E aí vamos chegar agora na metáfora do andar, né? Já são 9h21. Metáfora do andar. Que isso? Quem ainda tá rindo ali. Metáfora, tá? Escritos de Paulo. Tem uma lista aqui dos escritos de Paulo. Certamente, tá? Certamente, as cartas de Paulo são mais de 50% aí do Novo Testamento, tá? Boa noite para vocês. Aquele que se senta para aprender é capaz de se levantar para ensinar. Até o próprio Jesus Cristo, na sinagoga lá, ele pega o rolo, abre lá Isaías do dia determinado, para que ele não abriu assim aleatoriamente, não, tá? Tem os dias específicos que isso chama-se porções paraxá. E aí aquela paraxá caiu naquele dia que Jesus estava lá e ele leu. Ele leu e explicou ela. Era dia dele ler e explicar aquela paraxá, tá? Então ele também sentou-se para aprender. Jesus não foi um rabino qualquer. Ele tinha técnicas para ensinar. Tá? Tem um vídeo aqui no Flecha Polida Teologia que eu falo sobre isso. As técnicas que Jesus, o rabino de Israel, usava para ensinar. Tá? Então, a metáfora do andar, anote aí, tá? Não perca a metáfora do andar. O que é isso? Quem aí já ouviu falar nessa metáfora do andar que Paulo fala? Põe sim ou não aí para mim. Metáfora, boa noite, Nícia. Sim ou não? Vocês já ouviram na metáfora do andar que está aqui no Novo Testamento, que Paulo trouxe para nós? Metáfora do andar, sim ou não? Vocês já ouviram falar sobre isso? Era aí que no final eu vou falar para vocês aí. Paraxá e a Haftorá. Isso mesmo. Não ouviu, não ouviu. Certamente vocês já ouviram. A metáfora. Perguntas só no finalzinho e só concernentes ao tema de hoje, tá? Se vocês tiverem outras perguntas, eu posso anotar e trazer outro dia para vocês. Não ouviu? Então, a metáfora do andar, é o ato de andar, primeiro expressa na Bíblia, tá? Aquele que anda, que não anda, segundo os conselhos íntimos, lá no Salmo 1. O andar diz muito no Antigo Testamento, diz muito sobre a sua conduta de vida, tá? O caminho, expressa a natureza real do seu ser, andar, o caminho, porque o andar vai mostrar onde você quer chegar, tá? O andar. E esse andar, Paulo fala 33 vezes sobre essa metáfora do andar, 33 vezes. Primeiro, não andeis nas trevas, né? Nós já ouvimos sobre isso. Que a sua conduta não seja nas trevas, tá? O curso da vida que leva o indivíduo aos vícios, ao pecado, tá? A rebeldia, a falta de entendimento. Não andar em trevas é não ter luz. E o que é luz? Palavra. A tua palavra é luz para o meu caminho. Não andeis em trevas. Que os seus caminhos, os seus passos sejam cheios de luz, cheios de Deus aí, do Espírito Santo. E o Espírito Santo é que nos traz essa luz no andar. Não há luz em nossa própria natureza. Não há luz em nós. A luz que nós refletimos e que nós temos é o próprio Cristo, tá? E tem um andar no Espírito também. Andeis no Espírito. Fala sobre isso. Andar sobre a influência, sobre o poder do Espírito Santo. Isso que é andar no Espírito. Dar os nossos passos aí guiados e orientados pela orientação do Espírito Santo. Gálatas capítulo 5 vai falar sobre isso. Efésios 4,
Vamos abrir Efésios 4 aqui. Efésios 4. Andar na vocação. Peço-vos, eu, prisioneiro do Senhor Jesus Cristo, que andeis na vocação. Andeis de modo digno, que fosse chamado. Então, ele fala várias vezes sobre andar. Andar é um ato de movimento. Ah, mas eu sou já pastor, eu sou já líder. Estude, busque mais. Tem muito conhecimento aí para ser alcançado. Boa noite para vocês. Tem muito conhecimento para ser alcançado. Ande um pouco mais, caminhe um pouco mais, ande de maneira digna na sua vocação, a maneira ideal, pondo em prática o que você está aprendendo. Ah, você é chamado, vocacionado? Andeis de forma digna na sua vocação. Tá? Que isso? Oração, meditação na palavra, santificação, estudo constante da palavra de Deus. Isso é andar segundo a sua vocação. Tá? Andar segundo a sua vocação, andar de maneira ideal. Então, várias e várias vezes você vai encontrar nas cartas de Paulo esse andar. Andar no Espírito, andar na luz, andar, a metáfora do andar, e ele usa isso sempre. O povo daquela época peregrinava, era a pé. Poucos tinham as suas carruagens, a maioria era a pé. Andeis, prossiga em movimento, tá? Jesus Cristo, ele é capaz de nos curar, receba essa palavra aí, ó. Jesus Cristo é capaz de nos curar de toda paralisia intelectual, espiritual, emocional. Ah, eu não estou andando, tá? Amém. Eu não estou andando, eu não estou progredindo, eu não estou caminhando. Deus é capaz de tirar dessa estagnação espiritual e te fazer andar. É um passo de cada vez, como uma criança. Eu tenho 2 filhos, a minha mais velha tem 11 anos, a Larissa, e o Lucas tem 8 aninhos. E eles andaram com 9 meses. Era baby. A minha filha com 9 meses, os dois andaram com 9 meses. Ao 7º mês, já estavam ficando em pé sozinhos ali, que eu colocava muito eles para brincar. E eu cuidei deles pessoalmente, não foi babá, não foi ninguém, então a gente estimulou muito eles, e com 9 meses eles estavam andando. Tem criança que anda com 1 ano e meio. Tá? Conheça o seu tempo, mas saia dessa estagnação, né? Engatinhar é para quem é criança. Você cresceu, precisa andar. Novos caminhos, novos rumos, novos conhecimentos. E o conhecimento é desafiador. Muitas pessoas não gostam do conhecimento porque o conhecimento desafia. Eu falei para vocês que tem 33 vezes falando da metáfora do andar. Eu dei só uma dica para vocês. Mas se vocês querem saber mais, procurem. A enciclopédia de Champlin fala sobre isso. Alguns artigos na internet vão falar sobre isso. Procure aprofundar-se. Está na mão de vocês. Jesus é capaz de nos fazer andar e que possamos andar e que possamos correr. Isaías fala sobre isso. Jesus pode restaurar a nossa força como um jovem, tá? Nos fazer jovens e força para correr, para andar. Precisamos de força também. Andar novamente, restaurar aí, renovação aqui da nossa mente, renovação do nosso coração. Ande no deserto, ande sobre as águas, como Pedro, milagrosamente, não tem caminho. Deus faz caminho no deserto, Deus faz caminho no meio das águas, mas ande. O tempo é esse, o tempo é oportuno. Eu já falei aqui para vocês que em alguns momentos mais complicados da minha vida, Deus pedia fruto. Eu falei, meu Deus, mas essa época não é a época de dar fruto. Mas todo e qualquer momento, toda estação, quando Jesus chegar pertinho de nós, precisamos dar frutos, precisamos dar fruto. Ande.
ande e ande. Não andeis também segundo a carne, fala em Gálatas, ande dignamente, de acordo com a salvação que você recebeu, Romanos fala sobre isso, tá? E como é muito bom aprender sobre o que Paulo, estudante, nos ensinou, tá? A metáfora do andar. Pois é, Paulo nos trouxe essa metáfora, Paulo nos explicou com exemplos, com alegorias, com alusões, o que é isso, como Cristo quer que nós andemos. Ele falou sobre isso. Não podemos andar nas trevas, precisamos andar no Espírito, precisamos andar não segundo o curso desse mundo, não segundo a carne, não segundo as intenções do nosso coração, mas andar segundo a vontade de Deus, e tudo isso ele explicou. Um exímio estudante que foi usado para nos abençoar com toda a sua potência intelectual, vou frisar bem isso aqui, toda a nossa potência, tá? Deixando um legado para gerações e para a eternidade, tá? E aí, né, o que vamos seguir de exemplo nesta vida? Como vamos andar? Você que ficou desde o início até agora, escreve para mim aqui o que você aprendeu hoje. Qual palavra ficou aí martelando aqui no seu coração? Uma palavra só. Resume para mim, enquanto a gente vai terminando aqui. Só isso que eu peço para vocês. Uma palavra. Se você assistiu os 2 minutinhos, 3 minutinhos aqui da live, escreve aí uma palavra só. O que você aprendeu agora? Alguma coisa você precisa aprender. Senão vai ser um tempo perdido. Esse tempo precisa ser um tempo de frutos. Frutos, o que eu aprendi? O que Deus falou comigo agora? Eu preciso o quê? O que eu preciso? O que você aprendeu hoje? Fala aí para mim. Enquanto isso, eu vou chamar você para o meu Instagram, que é Luciana Mais Hebraico. Lá na bio do meu Instagram, eu estou esperando a resposta de vocês. Lá na bio do meu Instagram, tem lá um link onde você vai participar na próxima semana, e eu estou muito feliz por isso, né? Um fruto aqui de muita oração, de muito trabalho. Deus nos deu momentos e oportunidades. Nízia, o andar, eu acredito que seja o mesmo que viver de acordo com a vontade de Deus. Aleluia. Praticar a palavra, andar é praticar também tempo. Aleluia. Estudar. Glória a Deus por isso. Vocês estão entendendo o propósito de Deus para a vida de vocês. Isso me deixa muito alegre, tá? Eu não sou, tá? Não sou coach. Andar com Paulo é como andar com Cristo. Já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Olha só o que esse homem escreve. Na verdade, o que ele vive, né? Ó, tem tanta coisa boa para aprendermos de Paulo nessa semana. Tremendo. Continue comigo aqui às 21 horas. E eu não vou ficar enrolando aqui vocês, não. Meia hora eu entrego tudo que preciso entregar para vocês, tá? Deus é bom. Algumas pessoas têm perguntado para mim, irmão, você é coach? Não sou coach. Não sei nem o que é um coach, tá? Eu sou bacharel em teologia pastoral, eu tenho aconselhamento cristão como pós na teologia, então isso me faz enxergar algumas coisas assim de aconselhamento. Acho que é por isso que parece um pouco aí esse negócio de coach, mas não é, tá? Paulo, um homem determinado, colocando seu conhecimento em prática e sem medo. Aleluia, tá? Então é isso. Ó, nos dias 25, 27 e 29 de outubro, eu quero muito que você participe comigo, tá? Do evento que chama-se Semana do Líder Evangélico de Alta Performance. O que é isso? Nós vamos aprender. Paulo foi um líder de alta performance? Foi. Tudo que ele pôs à mão frutificou. Todos os conceitos que ele ensinou foram entendidos. Todo lugar que ele passou deixou fruto, até na prisão. Nós vamos ver sobre isso. Paulo, o prisioneiro, está aqui. Deixa eu ver aqui. É o próximo, é amanhã. Paulo, o prisioneiro. Tremendo também, já está preparado aqui o estudo. Então, participe comigo a semana
do líder evangélico de alta performance. Se você já está participando, eu gostaria que você fizesse aí para mim o quê? Compartilhasse o link. Pega o link lá na minha bio do Instagram e compartilhe pelo WhatsApp, do grupo do WhatsApp, compartilha para os seus parentes, amigos. Ah, mas não são líderes, não tem... Não, qualquer um pode assistir, tá? Qualquer um pode assistir um material muito bom, preparado assim, muito bem preparado para vocês, tá? Aquelas aulas exclusivas que geralmente a gente não compartilha aqui em live,